Morreu famoso, agora há pouco nestas últimas horas. Essa triste notícia acabou repercutindo bastante nas redes sociais e lá, pessoal, seus familiares, pessoas que admiravam o seu trabalho, prestaram seu último adeus, a sua última homenagem, lamentando esta morte deste querido que acabou infelizmente nos deixando. Eu já te conto todos os detalhes e revelo quem foi que faleceu. Também temos notícias pressas, pessoal, de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, atual mandatário do país, atual presidente. Chega uma notícia às pressas, uma notícia urgente envolvendo o petista, e eu já te conto o que aconteceu. Outra informação que também chega afeta Rodrigo Bocardi, ex-apresentador da Rede Globo de televisão. Chega neste momento esta informação envolvendo seu nome, que dá o que falar, e eu já te conto também todos os detalhes. Essa e outras informações você confere neste vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, a apresentadora Xuxa Meneghel contou uma lembrança que diz ter vivido no fim dos anos 90, quando estava hospedada em um hotel. Ela relatou que descansava no quarto quando sentiu a coberta presa e, ao puxá-la, teria visto um doente segurando o tecido. Assustada, disse que começou a rezar, pedindo que aquela figura desaparecesse do local enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Segundo Xuxa, o medo foi tão grande que ela não conseguiu chamar ajuda de imediato. A apresentadora afirmou que pensou em procurar os seguranças, mas ficou receosa de caminhar e a suposta criatura segui-la. Ela contou que ninguém acreditou totalmente na história, embora também não duvidasse de que estava abalada com o que havia visto naquela noite. A experiência marcou a apresentadora e acabou influenciando sua vida profissional. Xuxa disse que passou a pesquisar sobre doentes e gnomos depois do episódio e que essas buscas serviram de base para criar séries de filmes Xuxa e os Duendes. Ela comentou que estudou o tema com a ajuda de um livro argentino, aprendendo detalhes sobre personagens do folclore. Quando tornou o caso público, afirmou ter recebido várias mensagens de pessoas que também relataram experiências semelhantes. Entre elas estaria os pais de Gugu Liberato, que teria dito ter visto fadas na mesma época. Xuxa comentou que muitos evitam tocar no assunto por vergonha, mas ressaltou que a história continua sendo lembrada muitos anos depois. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre Xuxa? Qual é a sua opinião em relação à famosa? Deixa tudo aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Pop, Rodrigo Bocardi fará sua primeira participação no SBT em dezembro, integrando a edição especial com celebridades do Show do Milhão, comandado por Patrícia Abravanel. O programa, que conta com o patrocínio da Petrobras, terá 4 episódios exibidos aos domingos ao longo do mês. As gravações começaram nesta semana nos estúdios da emissora em São Paulo, marcando o início da nova fase do game show. Além de Bocardi, o humorista Wellington Muniz, conhecido como Ceará, também fará parte da atração. A versão com famosos será apresentada como uma edição comemorativa antes da volta oficial do formato com participantes anônimos, prevista para o primeiro semestre de 2026. A iniciativa marca o retorno do programa em um momento de expectativa do público, segundo informações divulgadas pela Folha de São Paulo. Essa será a primeira aparição de Bocardi na TV aberta desde que deixou a Globo em janeiro deste ano. O jornalista, que era responsável pelo Bom Dia São Paulo, foi desligado após o descumprimento de normas internas, conforme comunicado da emissora na época. Desde então, ele vinha mantendo contato com o público por meio das redes sociais e compartilhando conteúdos de forma independente. Recentemente, Bocardi anunciou a criação do Boca TV, seu projeto pessoal no ambiente digital. Em vídeo publicado nas redes sociais, explicou que a ideia surgiu a partir da demanda de seus seguidores. Ele destacou que a nova plataforma depende da participação ativa do público para crescer e reforçou que o objetivo é criar um espaço de diálogo contínuo.
O Boca TV, o canal que dá voz a você, afirmou o jornalista ao apresentar o projeto. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda essa situação? Comente e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, o presidente Lula do PT falou neste domingo, dia 23, sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A declaração ocorreu durante conversa com a imprensa após sua participação no G20, quando foi questionado sobre o assunto. Lula afirmou que não costuma comentar decisões do Supremo, mas destacou que Bolsonaro passou por todo o processo legal e teve garantido o direito à presunção de inocência. Segundo o presidente, foram mais de 2 anos de apurações e procedimentos até que a justiça chegasse à decisão atual. Ele ressaltou que o caso envolveu investigações, delações e julgamentos realizados dentro do que a lei estabelece, sem interferências externas. Para Lula, o andamento do processo mostra que o sistema judiciário funcionou como previsto, seguindo as etapas necessárias antes da medida anunciada. Lula reforçou que a posição do Supremo deve ser respeitada e que não cabe a ele aprofundar comentários sobre a determinação. Declarou ainda que, após todo o percurso das investigações, a Justiça tomou uma decisão definitiva. Diante disso, afirmou que Bolsonaro deverá cumprir o que foi estabelecido pelas autoridades competentes, encerrando o assunto sem novas observações. Por fim, o presidente pontuou que cada etapa desse caso foi acompanhada pelo país e que não havia mais o que acrescentar. Para ele, a decisão já está dada e cabe ao ex-presidente seguir as determinações judiciais. Lula finalizou a entrevista dizendo que o tema está encerrado e, da parte dele, mantendo sua postura de não interferir em decisões do judiciário. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre esta situação toda envolvendo o atual mandatário do país? Comente e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias exclusivo, Renato Ken, presidente do Sindicato da Indústria de Calçados do Rio Grande do Sul, morreu neste domingo, dia 23, aos 79 anos de idade. Ele estava internado desde sexta-feira após passar por uma cirurgia cardíaca no Hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre. Ele era pai de Roberta Ken, executiva da Piccadilly Company e ex-rainha da Outburst da Igrejinha. A notícia abalou o setor calçadista, onde ele era considerado uma figura de grande influência e também respeito. Ken atuava como uma das principais lideranças da indústria gaúcha, participava do conselho da administração da Piccadilly Company e havia sido reeleito em 2022 para o seu 3º mandato à frente dos Singers. Também integrava a diretoria da Fingers no período de 2024 e ia até 2027. Infelizmente, Renato Ken acabou nos deixando. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.